Trump venceu a indústria farmacêutica. Radical, queda brusca dos preços dos medicamentos sem controle de preços. A população dos Estados Unidos da América representa 4% da população mundial e 13% de todos os medicamentos prescritos no mundo. O que provavelmente é compreensível, já que no Nepal e no Zimbábue a população provavelmente recebe muito pouco, ou talvez nem receba medicamentos prescritos. Pelo menos 70% do lucro da indústria farmacêutica. Nós consumimos 13%, mas geramos 75% do lucro das empresas farmacêuticas do mundo, o que não faz muito sentido. Por quê? E de repente descobrimos que pagamos 10 às vezes, até 15 vezes mais do que em outros países. Pelos mesmos remédios, nas mesmas embalagens, dos mesmos fabricantes americanos ou de outros fabricantes. Por que os fabricantes farmacêuticos dizem que alguém tem que devolver a eles o dinheiro investido no desenvolvimento dos medicamentos? E isso não é pouco dinheiro, mas por algum motivo esse alguém somos nós. A pergunta é por quê? Mas, e como isso mudar? Este é um dos maiores anúncios médicos que este escritório já fez. Porque estamos falando sobre a redução de preços. Como você verá em alguns minutos, é algo incrível. Por anos, americanos pagaram os maiores preços do mundo por medicamentos prescritos. Eles pagavam muito mais, 10, 13, 15 vezes mais do que outros países pelo mesmo produto. O principal motivo é que os consumidores americanos subsidiavam os custos de pesquisa e desenvolvimento para todo o planeta. Eles colocaram tudo isso sobre nós, mas eles também eram beneficiários, então isso muda a partir de hoje. Ou seja, nós pagamos preços muito altos e depois vendendo os mesmos medicamentos por 10% do preço do que é vendido nos Estados Unidos da América, ou até menos. Eu mesmo já passei por isso. Quero contar que comprava remédios que me custavam $800 por 3 meses, e esses são os preços para fornecimento sem seguro. Eu não sei quanto isso custaria sem seguro. Eu fui para Israel e descobri que esqueci esse remédio em casa. Em Israel me venderam sem seguro o mesmo remédio da mesma empresa por $23 por mês, bem, menti, $23,14 por mês, ou seja, por 3 meses. Se eu comprasse antes, pagava 800, então eu teria que pagar. Multiplicando por 3 são cerca de $75, não 800. Mesmo $80 não seriam, 800. Naturalmente, eu comprei um estoque para 1 ano, e desde então compro remédios em Israel. Mas isso é um absurdo. Os Estados Unidos têm 4% da população mundial, consomem 13% dos medicamentos prescritos, mas as farmacêuticas obtêm 75% do lucro lá. Então pense nisso. Nós temos 4% do mercado, 13% dos medicamentos prescritos. Mesmo assim, Albert, não sabia que você era tão agressivo. Me surpreende que concorde com isso. Estou ouvindo você. Venha aqui, venha. Não, ele está agindo corretamente. Obrigado. E ainda assim eles obtêm 75% de seu lucro de compradores americanos. Então isso é alguma coisa. É por isso que assinei uma ordem executiva combatendo essa prática e nós a assinamos com grande satisfação há algum tempo. Hoje a Pfizer se compromete, assim como outras empresas farmacêuticas farão nas próximas semanas, mas a Pfizer realmente é uma das maiores e melhores do mundo. Hoje a Pfizer promete oferecer todos os medicamentos prescritos ao Medicaid pelos menores preços internacionais. Isso terá um enorme impacto na redução dos custos do Medicaid. Pense nisso. Sobre o fato de que os programas governamentais Medicare e Medicaid gastam bilhões em medicamentos que podem ser comprados no Canadá, México, Europa e Israel por um preço 10 vezes menor. Nós, os contribuintes, subsidiamos esses medicamentos para idosos, doentes, desempregados, mães solteiras e ainda assim somos explorados pagando 3 ou até 10 vezes mais. Mas isso chegou ao fim. No meu primeiro mandato, fiquei muito orgulhoso porque pela primeira vez em 28 anos os preços dos medicamentos diminuíram. Fiz uma coletiva de imprensa e expliquei que houve uma redução de 0,1%, mas ainda assim foi uma redução.
E aqui estamos falando em um caso de mais de 1000%. Há 4 anos, graças aos esforços de Trump, paramos o aumento dos preços dos medicamentos. Agora, os preços vão despencar como uma pedra da Torre de Pisa. Uma das gigantes da indústria farmacêutica, a Pfizer, que está profundamente envolvida em uma das vacinas contra a Covid, correu até Trump e propôs investir bilhões na produção nos Estados Unidos da América, sob supervisão da Food and Drug Administration, claro. E também propôs medicamentos não americanos para o Medicare e o Medicaid, pela metade e às vezes até por 1/3 do preço. Mas o mais interessante é que agora haverá uma página de venda de medicamentos no site do Ministério da Saúde dos Estados Unidos da América, por enquanto Pfizer. Talvez outras empresas se juntem, permitindo que qualquer pessoa compre medicamentos diretamente do fabricante, sem intermediários. Isso imediatamente levará a uma enorme competição de preços entre todos os fabricantes e vendedores. É assim que, sem torcer o braço de ninguém, mas usando a força da concorrência, vai obrigar todos a baixar os preços várias vezes e sem ir à falência. Pois é, não existe nenhuma corporação no mundo que diga que eu quebre, mas não vou baixar os preços. Bom, talvez exista uma assim. Todos os gigantes mundiais da indústria farmacêutica já correram até Trump. Não posso dizer o quanto isso é importante. Eu estava pronto para começar no primeiro mandato, mas a Covid fez a gente focar nisso. Mas, como disse, quero voltar a esse ponto, pois aqui falamos de reduções de 14, 15, 16 centenas por cento em alguns casos. Mas, ao dar esse passo ousado, estamos encerrando a era da supervalorização global às custas das famílias americanas e tornando a América saudável novamente, que é o nosso pequeno lema para as pessoas atrás de mim. Quero apenas pedir que o secretário Kennedy venha aqui. E nós vamos começar, e vamos passar por isso com Oz, Klopp, Burlow e Macari, e vamos passar por isso. E se vocês tiverem alguma pergunta, mas isso é realmente um grande anúncio. É algo que a maioria das pessoas achava impossível. E outros países concordaram porque dissemos a eles que, se não concordassem, sabe, eles não eram obrigados a concordar. Se não concordassem, imporíamos tarifas adicionais a esses países. Que alavanca maravilhosa o Trump inventou. Aliás, lembro do Arquimedes que disse: dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Trump genialmente encontrou esse ponto de apoio. E a alavanca dele é o poder de compra do mercado dos Estados Unidos, no qual todos querem entrar e têm um medo incrível de serem excluídos dele. Aqui está o ministro da Saúde dos Estados Unidos da América, Kennedy, legendas de Matorzok. Eu disse ao meu filho ontem à noite, mantivemos tudo isso em segredo, mas eu contei ao meu filho tarde da noite, ao meu filho de 27 anos, Connor, que é um democrata muito liberal. Eu disse a ele o que estava acontecendo e ele ficou em silêncio por 1 minuto e disse: "Obrigado, pai. Estou tão orgulhoso de você, Edse." Porque isso é algo que os democratas queriam há 20 anos, os republicanos queriam há 20 anos. Todos diziam que iam fazer isso, mas ninguém sequer deu um passo nessa direção. Foi o presidente Trump que, graças à sua persistência, à sua determinação, enxergou isso claramente. De uma forma que nenhum de nós conseguiu. Em termos mais simples, por que gastamos mais com este país do que qualquer outro país? Por que gastamos 75% da receita que vai para a indústria farmacêutica? Nós fazemos todas as pesquisas e todos os outros aproveitam o que desenvolvemos. E o presidente Trump, eu diria, insistiu e pressionou para que isso acontecesse. Eu recebia ligações 11, 11h30 e meia-noite. Paul, você está dormindo, você precisa fazer o RNB. Em certo momento, o Dr. Oze disse que não podia mais atender ligações do presidente. Tenho muitos motivos, assim como minha esposa, para conversarmos sobre o que acontece na minha vida. Isso não te deixa ansioso? Eu digo que não estou ansioso, mas isso me deixou ansioso. aqui está o segredo de um bom líder. Ele mantém todos os executores sempre em estado de prontidão. Só o fato de ele ligar, de checar, de se interessar, de poder ligar ele mesmo e não a secretária dele. Isso motiva, inspira e faz as pessoas realizarem o que julgavam impossível.
E eu fico feliz que Trump sinta satisfação ao ver que todos os seus funcionários falam sobre isso publicamente. Que Deus dê saúde a ele para que ele possa se alegrar com o sucesso dele e o nosso por muitos, muitos, muitos anos. Pela garantia de atendimento médico a todos os doentes, idosos e pessoas carentes dos Estados Unidos da América, é responsável o Dr. Ozé, que antes disso era apresentador de um canal de televisão. Ele é médico e atuava em atividades educativas de saúde. Há uma linha tênue entre visão e alucinação. Para ser visão, outros precisam te seguir. Presidente Trump, o senhor fez muitos seguirem e acreditarem em uma ideia antes considerada impossível. E agora preste atenção em como Trump conduz as negociações. Admito que estou na descagem rápida do presidente e quase sempre ele me ligava. Como mencionou o secretário Kennedy, isso dizia respeito ao status de nação mais favorecida. E ele sempre tinha motivos para explicar por que precisávamos agir mais rápido, ou por que as pessoas sofrem hoje por permitirmos esse tipo de precificação que foi tolerado por tantas décadas na América. A hora ou o dia da semana não importavam, e era assim que o presidente agia. Isso era uma parte tão importante do que ele considerava seu legado. E é por isso que isso causa tanto orgulho em todos nós aqui e em muitos outros por tornar isso realidade. E aquele foco com que o presidente tratava isso, sobre o que ele compartilhou comigo no dia em que indicou meu nome para este cargo e sobre o que ele frequentemente me lembrava. Desde então, isso se tornou nossa principal prioridade no sistema de gerenciamento de conteúdo. Para isso é preciso não só visão, mas também tática. A primeira tática do presidente foi me apresentar ao Alberto Burley. Ele nos chamou para jantar com o secretário Kennedy e disse que ele é um ótimo negociador. Como você sabe, se você vai fechar um acordo dessa escala, desse tipo, você precisa de confiança. Muitas vezes os democratas escreveram e falaram como o Trump pode sorrir para o Putin, como o Trump pode apertar a mão dele. Vou dizer novamente. Para chegar a um acordo sobre qualquer coisa, seja com a melhor ou a pior pessoa do mundo, você precisa da confiança dela. Ele precisa ter certeza de que você não é inimigo dele. Ele quer saber que você não vai apunhalá-lo pelas costas, com uma faca de madeira ou talvez de estanho. Ele pode e deve saber que você tem uma compreensão diferente, digamos, de política. Você não concorda com as ações dele, com as declarações dele, mas você não é inimigo dele e não está atraindo ele para uma armadilha. Você faz tudo de cara limpa, o que é incrivelmente importante. Chris Clamp veio visitar o secretário Kennedy e a mim no primeiro dia, quando estávamos procurando pessoal para tentar atrair para o governo. Nenhum de nós imaginava como isso seria difícil. Ele veio para as entrevistas e sabíamos que havia criado um negócio de centenas de milhões de dólares. E o secretário, com uma expressão muito séria, como ele costuma fazer, olhou para ele e disse: "Você está pronto para deixar tudo isso e se mudar com sua família para Washington? Uma família jovem, 4 filhos pequenos, uma esposa bonita. Você está pronto para se mudar, servir à nação e ao presidente, garantindo que programas como o Medicare continuem cuidando da saúde dos idosos por muitos anos." Ele renunciou a tudo, como muitos nesta gestão, apoiando o presidente e servindo ao secretário Kennedy. E para aqueles de vocês que estão assistindo em casa, e espero que sejam muitos, acho que isso mostra o quanto este é um lugar incrível para se trabalhar. E tenho orgulho de passar a bola para o Chris. Chris, conte ao povo americano o que eles conquistaram graças à sua paixão e à sua capacidade de cumprir as promessas do presidente Trump. Trump sabe reconhecer talento. E quando ele escolhe pessoalmente, bem, neste mandato, já que no mandato anterior quase todos foram recomendados por alguém, essas pessoas são de alta eficiência e geralmente de moral elevada. Esta é uma grande vitória na luta por assistência médica acessível e medicamentos acessíveis. E como disse o presidente, em média, pagamos quase 3 vezes mais do que o restante do mundo desenvolvido por medicamentos farmacêuticos de marca. Ao mesmo tempo, garantimos mais de 50% das pesquisas globais, 50% das receitas e quase 70% dos lucros. Isso é injusto. Isso é moralmente injusto. E quando isso acontece, nós suprimimos a inovação e limitamos o acesso para as pessoas mais vulneráveis em todo o mundo e nos Estados Unidos, que precisam desses medicamentos. Por isso, o presidente nos encarregou de fazer acordos. É isso que ele e nós fazemos. Todos os grandes acordos, como este, se baseiam em princípios, e este foi fundamentado na justiça.
O presidente poderia nos mandar ao país mais pobre, buscar o menor preço de cada medicamento e trazer aos Estados Unidos, usando o poder do governo para impor que esse é o preço que pagamos. E isso até poderia funcionar, na verdade, por um curto período de tempo, mas muito rapidamente. Isso destruiria a inovação na indústria farmacêutica e acabaria com a superioridade americana na criação de medicamentos vitais. No mundo, há quase 20 mil doenças conhecidas, mas temos tratamentos para menos de 10% delas. Essa estratégia seria ruim e limitaria o acesso de quem mais precisa desses medicamentos. Mas ele não sugeriu isso. Ele não propôs um preço 50% menor do que o menor preço do planeta. Ele defendeu a justiça, um princípio poderoso. Todos nós crescemos querendo estar do lado da justiça. E isso nos permitiu fazer o que não havia sido feito antes, ou seja, recorrer aos produtores e pedir que fossem justos. E nos permite recorrer aos países e pedir que paguem sua parte justa na luta contra doenças globais. E isso é a chave para esse grande acordo. E agora, para mim, é uma honra falar por alguns minutos sobre os detalhes do acordo. Primeiro, vamos começar com a definição. E você procurou provas de que este é um presidente que conhece e se importa com você, que luta por cada americano. Essa é a prova número 1. Isso não é uma promessa vazia, não são banalidades, não é falta de plano, são contratos rígidos com compromissos que reduzem os preços e que todos nós vamos sentir. São as reduções de preços mais significativas, históricas, substanciais e matematicamente comprovadas da história do nosso país. Na farmacêutica moderna, o presidente nos mostrou que o impossível pode ser alcançado, e isso aconteceu hoje. Levando isso em consideração, obrigado também a ele que liderou o grupo de negociações. Ele viajou pelo mundo todo explicando para governos, ministérios e fabricantes por que o que Trump propôs era bom, e bom para todos eles também, não só para os Estados Unidos da América, e como podem ver, convenceu. Agora, claro, quero dizer, bem, ele viajou pelo Ocidente, não pelo Quarto do Sul global. Nos Estados Unidos existe o cargo de representante de comércio. Ele representa o país, está constantemente viajando pelo mundo, organiza e coordena a política comercial dos Estados Unidos da América em relação a outros países. O objetivo dele é aumentar as exportações e proteger os interesses dos nossos exportadores. Aqui está Jameson Greer. Jameson Greer. Formado pelo Instituto de Relações Internacionais nos Estados Unidos da América, além de ter formação em Direito, passou 4 anos na Força Aérea. É considerado o arquiteto da estratégia comercial de Trump. Ele também trabalhou como missionário por 2 anos, depois foi chefe da Justiça Militar na Turquia e no Iraque. E também foi consultor jurídico no Tribunal Europeu. Ele tem 46 anos e ele conseguiu fazer tudo isso, senhores. Trump sabe escolher assistentes excepcionais. O aumento dos gastos com medicamentos, ou seja, o aumento dos preços dos remédios, é a área de despesas em saúde que mais cresce e cresce de forma significativa. Portanto, o anúncio de hoje tem consequências incríveis para os gastos com saúde nos Estados Unidos. E hoje marca o começo do fim da grande tragédia americana. E isso também marca o começo do fim da grande tragédia americana que eu vi como médico ao lado do leito dos pacientes. Os pacientes entram em desespero financeiro, organizam campanhas no GoFundMe, na internet, enviam lembretes repetidos pedindo doações, envolvem sua igreja para passar o prato de doações de banco em banco. Domingo após domingo, tentando arrecadar dinheiro suficiente para pagar o remédio. Nos Estados Unidos, o remédio custa de 5 a 10 vezes mais caro do que o mesmo medicamento na França, Alemanha ou Reino Unido. As pessoas ficam indignadas, e isso é uma tragédia. Ter câncer já é difícil o suficiente. Ficar indignado por causa da raiva financeira, tentando arrecadar dinheiro para o tratamento, torna tudo ainda mais difícil. Você já entendeu a situação. E aquela que era, e um pouco sobre o que vai começar a acontecer agora. Na verdade, tudo é simples. Os preços dos medicamentos que os médicos receitam vão começar a cair rapidamente. Agora vamos falar sobre o impacto disso na vida política do país. Os democratas vão dizer, né? Finalmente o Trump fez algo bom, mas então todas as acusações. A imagem de fascista, tirano sanguinário, mentiroso vai ficar um pouco suspeita.
será que alguém tão ruim poderia fazer algo tão bom? Ou os democratas vão começar a procurar algo ruim no que Trump fez? E eu suspeito que é exatamente isso que eles vão fazer. Mas a redução dos preços dos medicamentos prescritos vai levar a mudanças significativas, especialmente na esfera sociopolítica. E claro, isso vai afetar o eleitorado não só dos republicanos, mas também dos democratas. A redução dos preços em um segmento de despesas tão importante como a medicina é um grande sucesso político. Os democratas falam sobre isso desde 1995. Trump interrompeu o aumento dos preços em 2018 e, em 2025, reduz os preços, tornando os medicamentos acessíveis. Ou seja, não é que ele vai derrubar, ele já derrubou, porque a Pfizer já anunciou que vai reduzir pela metade, até 1/3. Por muitos medicamentos, aposentados, pessoas com doenças crônicas, beneficiários do Medicaid e do Medicare, vão começar a pagar muito menos por medicamentos essenciais para a vida. A indústria farmacêutica está claramente perdendo muito. Mas, devido ao sigilo total do projeto, nenhuma palavra vazou para lugar nenhum. Eles não tiveram tempo de envolver seus senadores, comprados entre os membros do Congresso, na luta, e também não conseguiram mobilizar multidões de democratas para protestos nas ruas. E agora não resta nada para eles além de ficarem de patas para o ar. E eles ficaram. Ou seja, os Estados Unidos da América podem financiar pesquisas e desenvolvimento para o mundo inteiro? Isso acaba hoje graças ao presidente Trump. Subvencionamos praticamente todo o Ocidente, arcando com os custos de protegê-lo do inimigo. Nós subsidiamos metade do mundo, permitindo que seus produtos entrassem aqui, enquanto ao mesmo tempo aceitávamos que nossos produtos não conseguiam entrar lá. Não podiam entrar porque eles ou impunham tarifas enormes, tarifas alfandegárias, ou simplesmente não deixavam entrar. Agora estamos descobrindo que também pagamos por todas as pesquisas de medicamentos, que depois eram vendidas a preço baixo, às nossas custas, no Ocidente e no Oriente. O que mais estamos subsidiando? Não é à toa que temos quase 40 trilhões de dólares em dívida, pagando juros às mesmas pessoas para gastos que subsidiamos. Há pelo menos 80 anos, só para esclarecer quando iniciamos esses subsídios. Em 1945, os Estados Unidos, o país inteiro, tinha uma dívida enorme de 250 bilhões. Nossa dívida aumentou ao longo desses anos em 160 bilhões, 160 vezes. Nós pagamos pelos juros que se acumularam sobre nossos subsídios, 1 trilhão por ano. Claro, aqueles que nos roubam dizem: como vocês ousam não nos dar aquilo a que já estamos acostumados? Eu sempre gostei disso, isso é uma sacanagem, vocês imperialistas insensíveis. Legendas, deem-nos imediatamente o mesmo que davam antes ou mais, de preferência mais. E ainda dizem que os americanos não se importam com suas mulheres, com seus idosos, com seus recém-nascidos. Dizem que os americanos não trabalham para viver. Os americanos vivem para trabalhar. Como ficou claro, nós vivíamos para sustentar vocês. Nossos caluniadores liberal-progressistas. Bem, lembrem-se desta data, 30 de setembro de 2025. Acabou, somos adultos. Está na hora de começar a viver de acordo com nossos meios e, o mais importante, por nossa própria conta. É isso.